na Terra. Passado esse período, quando esse poder, que foi o poder medieval, ou absolutismo cristão medieval, passada a queda dele, finalizando a profecia dos 1260 dias propostas lá no livro de Daniel 7:25 e descritas em Apocalipse capítulo 11, 12 e 13, passado esse período, surge um momento de resgate da palavra de Deus, que é o que Daniel capítulo 12 já tinha apontado. O livro de Daniel, bem como o conhecimento da Bíblia, a ciência da palavra de Deus e particularmente do livro de Daniel, se ampliaria, se multiplicaria a partir do momento em que terminasse os 1260 dias. E na carona disso começa a pregação da breve volta de Jesus e do resgate do Evangelho. E o Evangelho nada mais é do que a promessa de Cristo de que ele vai voltar e de que há salvação para aquele que crê no sacrifício de Cristo e decide mudar a sua vida a partir disso. Então, esse Evangelho eterno, que é a história do Cristo e a redenção do Cristo, ele surge com força a partir do fim do período medieval, do fim do absolutismo cristão e da falsidade daquele período. Particularmente, vem dentro dessa mensagem algumas estruturas de base muito importantes. Então, a primeira delas é que é o Evangelho eterno. Mateus 24:14 refere à mesma situação. A segunda é o conteúdo do Evangelho e das advertências do anjo para esse momento. Portanto, a advertência da mensagem daqueles que vão pregar o Evangelho eterno nesse tempo, que tem um recorte. Então, o primeiro desses recortes, um chamado a temer a Deus. Por quê? Porque dentro do contexto medieval e a reação produzida contra o contexto medieval, então, o contexto medieval exclui o conceito adequado de Deus. Portanto, eu tenho uma reversão das verdades de Deus. A reação contraditória ao absolutismo é o ateísmo da modernidade científica. E essa ascensão do ateísmo, do secularismo, da aversão a qualquer perfil religioso, gera um chamamento. Qual é o chamamento? Temei a Deus e dai-lhe glória. Por que razão? Porque na carona da profecia de Daniel de 7:25 vem uma segunda profecia se aproximando. Então, em 1798, quando cai o poder dominante do absolutismo cristão, termina a profecia de Daniel 7, abre o espaço para a segunda profecia maior do livro, que é a das 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8, que estava quase chegando o seu cumprimento. Ou seja, faltavam aí alguns anos, de 1798 até 1844, para terminar a segunda grande profecia descrita no livro de Daniel. Essa profecia marcava a purificação do santuário ou o início do juízo. Portanto, faz parte da mensagem que surge nesse temei a Deus e dai-lhe glória, a advertência de que o juízo está chegando, de que o julgamento de Deus vai começar. Então, esse chamamento ao juízo de Deus, esse momento de chamamento ao juízo de Deus, traz como referência na mensagem os pontos do conflito. Ou seja, o que produzia conflito nesse momento da história. Primeiro, uma aversão ao mando de Deus, ou ao senhorio de Deus, por isso temei a Deus. Segundo, um completo descaso com a soberania de Deus, e por isso a advertência de que todos serão julgados. E um terceiro momento dessa história, que é adorar a quem? Quem é o Deus que de fato merece adoração? O Deus que merece adoração é aquele que fez todas as coisas, o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Curiosamente, aquilo que está sendo levantado como pregação adversa à pregação bíblica nesse período. Lembrando que é nessa época entre 1800, início do século XIX, e os meados do século XIX, até 1856, quando Darwin lança o livro A Origem das Espécies, ou Origens, mas todo o período anterior em que ele faz as pesquisas, vem crescendo nesse período uma nova abordagem sobre a origem de todas as coisas, que até então era vista de forma quase que global no mundo como criação de algum tipo de Deus. Seja no modelo do paganismo ou no modelo cristão, a noção de que Deus fez as coisas era clara para todos, até alguém propor algo diferente de forma estruturada, e isso cria uma nova abordagem, que é o evolucionismo. Portanto, é natural que a mensagem para esse tempo carregue embutida nela essas questões.
Dentro dessas advertências do primeiro anjo, vem o modelo do segundo anjo. Qual é o modelo do segundo anjo? A proclamação do Evangelho eterno e o resgate do foco nas verdades de Deus desmascara a Babilônia. E aí vem o anjo e diz: caiu a grande Babilônia, que deu a todos beber do vinho da ira da sua prostituição. Como Babilônia cai? Por um processo de desmascarar da verdade e pela intervenção de Deus encerrando o período da graça e o derramamento das pragas. Portanto, o desenho da queda de Babilônia, ele vem num crescendo da verdade de Deus resgatada na proclamação do Evangelho eterno, derramamento do Espírito Santo, o Evangelho sendo pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, a decisão das pessoas no mundo inteiro a respeito de Deus ou contra Ele, e a queda de Babilônia é a conformação de tudo isso. Essa queda desmascara um conflito entre grupos de pessoas que adoraram a besta e a imagem que a ela foi construída, e os que adoraram Deus, assumindo a advertência da primeira mensagem angélica. Então, esses dois grupos se configuram a partir do momento que se desmascara a Babilônia. A Terra se polariza em duas opiniões: os que adoram o Deus Criador na forma bíblica e todo o resto, que não adora e optou por servir a besta e a sua imagem. Lembrando que a besta e a sua imagem, a gente viu isso no capítulo 13 de Apocalipse. A descrição da besta é a conformação do mesmo poder lá atrás estruturado, que é o poder medieval, o poder absolutismo cristão, que se revitaliza com a ferida mortal curada e agora assume todo o poder na terra. A essa besta é criada uma imagem, e essa imagem é liderada principalmente pelo falso protestantismo ao se unir com o modelo estatal e dar força à besta, e fazer com que todos a adorem e sirvam às suas ordenanças ou os seus ditames. E tudo isso, essa conformação toda, acaba recebendo uma titulação aqui nesse texto, que é a Grande Babilônia, e todas as mulheres que com ela se contaminaram, além disso, todos os reis da terra que a serviram. Isso vai aparecer lá no capítulo 17 de Apocalipse. Então, todo esse modelo de engano age na direção do convencimento da humanidade, e algumas pessoas que são fiéis se levantam contra tudo isso, dizendo que vão permanecer adorando a Deus e contrariam toda essa estrutura. Então, esse é o desenho das três mensagens angélicas, cada uma delas com uma advertência para um período distinto desse final dos tempos, mas com uma sequência de conflitos que já vem sendo desenvolvida na Terra desde que o pecado se instalou. Apenas que aqui chega no ápice de todo esse conflito. Terminada essa discussão das mensagens angélicas, a última delas, que descreve essa questão de aqueles que receberam o sinal e a imagem da besta e da imagem da besta na fronte e na mão, esses são aqueles que beberão o vinho da ira de Deus. Ou seja, quem aceitou servir aquilo que era contrário a Deus, no final das contas Deus vai resolver com todos eles a história. Portanto, Deus vai intervir no modelo para encerrar a história do pecado. E aí diz que a destruição deles implica que ela é uma destruição de caráter eterno, porque o verso 11 vai dizer que a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos. Ou seja, não há volta. Uma vez destruídos para sempre, por toda a eternidade. Outra coisa que aparece na sequência é a descrição de quem são o outro grupo. Quem são os salvos? E aí aparece a distinção deles dizendo: são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou o testemunho de Jesus, que era a mesma referência que Apocalipse capítulo 12 já tinha apresentado, e que o capítulo 19 revitaliza, definindo o que é o testemunho de Jesus, o espírito da profecia. Portanto, qual é a marca registrada do povo de Deus? A guarda dos mandamentos e o acompanhamento dos ditames proféticos de Deus a partir de todo o testemunho profético encadeado desde o início da estrutura profética bíblica até a profecia do modelo remanescente. Então, todos esses elementos proféticos fazem com que o povo de Deus esteja pronto para recebê-lo e pronto para discernir entre a verdade e o erro nesse momento crucial da história. Em contrapartida, fica fácil definir o resto do povo, aqueles que não servem a Deus. Primeira coisa, não guardam os mandamentos, ou os guardam de maneira adulterada, na forma medieval.
Portanto, o ponto crucial de toda essa discussão reside em um mandamento, que é o quarto mandamento. Por que o quarto? Porque não há nenhuma divergência em toda a cristandade e mesmo no mundo não cristão sobre os outros 9. Se você perguntar para qualquer estrutura religiosa ou mesmo não religiosa no mundo, todos concordam com os 9 mandamentos, exceto o sábado. Mesmo aqueles que adoram imagens no mundo concebem essa adoração não como idolatria, portanto concordam com os mandamentos. Eles não concordam com a forma como aqueles que servem de fato os 10 mandamentos interpretam o segundo mandamento, mas na forma de entender que idolatria é outra coisa, ou seja, imagina que Deus fosse um copo, mas um copo não igual a esse, um copo com toda a realidade de um copo, e eu crio uma imagem só para lembrar que Deus tem uma forma ou uma característica. Quem adora a Deus com essa característica diz: não, eu não sou idólatra, isso aqui não é Deus, Deus está lá, isso aqui é só para eu lembrar dele. Ou seja, eu reinterpreto o segundo mandamento e continuo achando que eu não sou idólatra. Portanto, não há discussões graves sobre os 9 mandamentos. Em qualquer lugar do mundo que você perguntar: é correto cobiçar? Todo mundo vai dizer que não. Se você perguntar: é correto roubar? Todo mundo vai dizer que não. É correto matar? É senso comum? Todo mundo vai dizer que não. Mas se eu perguntar: tem que guardar o sábado? O mundo inteiro vai dizer não. Portanto, o ponto central da discussão no final da história não está nos 10 mandamentos, está um só. Curiosamente, é o único dos mandamentos que reproduz o texto do verso 6 e do verso 7. Ou seja, no quarto mandamento, o que eu tenho? A identificação de quem é Deus. Primeira coisa importante. Então, qual é o Deus a ser adorado? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Aonde está esse texto na Bíblia, além do Gênesis? No quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou de toda a obra que quiser. E aí vem o restante do mandamento. Ou seja, o mandamento identifica quem é o autor, quem é o Deus a ser adorado e por quê. Ele é o Criador. Curiosamente, é a mesma mensagem angélica.